Em janeiro de 2011, a diretora, roteirista e jornalista pernambucana Natara Ney encontrou um lote de 180 cartas numa feira de antiguidades na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Eram cartas de amor escritas entre 1952 e 1953. As cartas foram o ponto de partida para o documentário Espero que esta te encontre e que estejas bem, que estreou no último dia 9, justamente na semana do Dia dos Namorados. Eu estou recebendo no programa de hoje a Natara Ney para falarmos desse resgate de uma linda história de amor. Natara, bom dia. Eu vou fazer agora o documentário da documentarista. Eu queria saber o que você foi procurar nessa feira de antiguidades. Você não foi procurar cartas de amor, não, né? Não, essa feira de antiguidades na Praça 15, no Rio de Janeiro, eu compro de tudo lá. Às vezes eu compro roupa, às vezes eu compro joias, às vezes eu compro objetos para casa, conjunto de jantar, sabe aqueles conjuntos de jantar antigo? Um amigo meu comprou lustres, às vezes quadros. Houve casos de alguém que já comprou lá um quadro que achou que era uma falsificação e era uma original de um artista famoso. Então, nessa feira você encontra de tudo, desde VHS, né, até câmeras digitais para vender, né? E é um painel de tudo e é um passeio que eu fazia muito, muito cotidianamente, assim, fazia parte do meu dia a dia, porque eu morava na Lapa, no Rio de Janeiro, e essa feira é na Praça 15, então a distância que eu fazia caminhando ali pelo centro do Rio de Janeiro no sábado, porque a cidade, né, tá vazia de trânsito intenso da semana, e tem todos aqueles prédios antigos do Rio de Janeiro, aquelas estátuas. É um trajeto que eu costumava fazer, ou para ir no Centro Cultural ver alguma exposição, ou às vezes até para pegar a barca para Niterói, para visitar algum amigo. Então, essa feira faz parte, do meu entendimento do Rio de Janeiro, sabe? Eu não sou de lá, então esses caminhos de afeto, eu fui criando caminhos de afeto. É perto da da Rua do Ouvidor, é perto da Confeitaria Colombo, é perto do Municipal, é um trajeto ali daquele rio de memória, né? Que a gente tem um rio de memória. Então, nesse dia, a gente estava fazendo pesquisa para um outro projeto. E o vendedor ofereceu essas cartas falando que eram lindas, que eram maravilhosas e que eram. E eu nunca tinha comprado carta. Às vezes eu comprava um postal, sabe? Com uma imagem bonita, às vezes até uma fotografia, que eu dizia, vou guardar essa fotografia, talvez use como referência para alguma coisa, mas uma carta nunca, porque eu acho carta tão pessoal e íntima, né? Porque eu escrevo uma carta para o Marcelo, não escrevo uma carta para o Marcelo para né? Uhum. Às vezes para a família, assim, minha mãe, e você dá notícia para todo mundo, mas você não escreve uma carta para mais de uma pessoa, né? A carta ela tem um único destinatário, né? Ela só tem um único destinatário. Então, sempre me pareceu um pouco particular demais a carta. E nunca me interessei em comprar. Mas aí foi comprada para o filme, essa carta. E aí eu li todas elas, e aí eu me apaixonei. E aí, como eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu fiquei pensando, poxa, mas será que... Como é que terminou isso? Será que um dia eles vão se encontrar? Será que se eles se encontraram deu certo? Então, todas essas questões que ficavam na minha cabeça, quando eu me propus a fazer o filme, eu me propus a responder as minhas questões, né? As questões internas que ficaram assim, borbulhando na cabeça, né? Mas, Natara, todas as cartas eram de um único casal ou eram cartas misturadas? Todas as cartas são da personagem, todas as cartas são da Lúcia para o Oswaldo, todas elas. Nesse período de 2 anos, porque tem uns um pouquinho antes, mas assim, a maior quantidade é 52, 53. Todas Uhum. elas estavam juntas, aquele bloco de cartas permaneceu junto por 60 anos. Então, assim, eu já fiquei impressionada. Como é que não separou, sabe, esse bloco de cartas? Como é que não foi um bolo para um lugar, um bolo para outro, um pedaço ali? Como é que não era uma cartinha só? Era
sabe? Então, eram todas da mesma pessoa, todas da mesma pessoa, todas da Lúcia para o Oswaldo. Então foi o Oswaldo que vendeu, isso a gente já sabe, né? Tem que ver o filme para saber. Tá, então só me conta o seguinte: aí você tinha lá as cartas que a Lúcia, que era de Campo Grande, né, escreveu para o Oswaldo, que morava no Rio de Janeiro. Isso. Dava para perceber pelas cartas qual era o tipo de relação que eles tinham? Eles eram namorados, amigos, amantes? O que eles eram? Eles eram namorados e estavam construindo uma relação, né? E eles queriam se casar. Tanto que a última carta, que também foi esse potencial, né, da curiosidade, diz, então te espero dia 25 para a gente casar. A última carta era essa. Então, dizia, sabe, o que eu faço? O que aconteceu? Entende? Então, eles tinham uma relação e você percebe, porque é como acompanhar uma. Exatamente, eu estava na intimidade dela, eu acompanhava o dia a dia dela, as tristezas. Ela ficou muito doente um tempo, sabe? Ela perdeu um irmão, acontecimentos na cidade de Campo Grande, né? Acontecimentos políticos. Então, a Lúcia e o Oswaldo, eles é uma troca de intimidade e de uma relação que ia se construindo. Ele ia visitá-la, né, e planejando esse casamento. Você tinha as cartas com os envelopes, então você tinha os nomes completos dos dois, como destinatário e remetente, certo? Uhum. E esse foi o ponto de partida para você ir atrás dessa história, Natara? Aí eu peguei e fiz toda uma cronologia, botei todas as cartas em ordem cronológica. Depois eu peguei todos os endereços citados em Campo Grande e todos os endereços citados no Rio de Janeiro, porque as cartas às vezes iam para outro endereço. Não era exatamente sempre o mesmo endereço. Não era sempre o mesmo endereço. Então, eu peguei, e aí nós começamos. Aí fomos para Campo Grande, para todos os endereços citados nas cartas. Muitos deles já não existiam. Sabe aquela coisa da rua mudar de número? Uhum. Mudar algumas ruas mudaram de número. A numeração começava do 100 ao 95, aí mudou, o 95 virou 312 e mudou, a rua era Pá, virou Iba, porque Campo Grande, tanto Campo Grande como Rio de Janeiro, elas mudaram muito, né? Pô, são 60 anos. Elas Uhum. mudaram muito a arquitetura, o trânsito, o crescimento da cidade. Então, assim, muitos endereços já não existiam. Muitos endereços já não existiam. Então, eu fui atrás de cada endereço citado nas cartas. Cada um deles. Bom, eu não sei quanto a gente pode contar para não estragar o documentário. Agora, qual que era o teu objetivo? Era contar a história, achar descendentes dos dois para devolver as cartas? Qual que era a tua ideia quando você começou o documentário? Marcela, a ideia era exatamente essa. Você falou exatamente o que eu pensava. A minha ideia era, eu não sabia do desfecho, né? O desfecho foi acontecendo à medida que nós fomos pesquisando. Aquele desfecho, para nós, foi surpreendente, não foi algo que a gente sabia quando começou a filmar. Eu fiz o caminho exatamente da descoberta, é uma investigação mesmo, é uma investigação. O jornalista disse que é o primeiro romance investigativo da história, e a minha ideia era devolver aos seus legítimos donos, fosse parentes, fosse netos, fosse quem fosse. Eu tinha a certeza de que aquele material não me pertencia e que aquela história era muito interessante e que ela não poderia ficar restrita à gaveta da minha sala. Ela precisava. Eu gostaria muito que outras pessoas, como tem acontecido nas sessões de cinema, que as pessoas assim
exceção das pessoas me ligarem, assim, amigos me ligarem e contarem das suas histórias. Eu recebi um áudio esses dias de uma mulher, um áudio de 16 minutos, ela contando como foi toda a relação dela com o marido e através das cartas, e que ela ficou enlouquecida, que ela tem todas as cartas que trocou com o marido durante todo o relacionamento deles, tudo catalogado, sabe? Eu estou quase indo na casa dela para ver essa história também. Então, assim, a minha ideia era isso mesmo, Celso falou exatamente. A minha ideia era que os netos tivessem essas cartas e pudessem conhecer a história dos avós deles, que os filhos tivessem essas cartas e que esse amor ele se espalhasse para as pessoas, porque acho que a gente está atravessando tempos muito tristes, né? Muito difíceis, com as questões de racialidade, as questões de racismo, as questões da homofobia, as questões da fome, das pessoas na rua morrendo de frio. Então, eu sempre acho que esse filme é uma ilha de afeto para esse momento tão duro que a gente está atravessando. Natara, eu estou aqui me roendo de vontade de saber se você conseguiu ou não. A gente precisa ver o documentário já. Mas fazendo as contas, eu não sei quando você começou o projeto, eles poderiam estar vivos ou não. Eles já tinham mais idade quando começaram a troca de correspondência. Não, eles começaram a correspondência bem jovens, assim, entre 20 e 20 e poucos anos, assim. Eles começaram bem jovens. Então, Então, pode ser que estejam vivos. Se eles não estiverem, o amor deles está. Bonito, ó. Gente, estou ficando arrepiado com essa entrevista. Vontade de fazer um monte de perguntas, né, sobre o desfecho, mas a gente tem que assistir o documentário, gente. Mas me conta, Natara, de alguma forma, você falou, nessas cartas não me pertenciam, né, que você queria devolver, mas elas aparecem no filme, os trechos das cartas, a gente vai vendo o que um escrevia para o outro? Sim, sim. As cartas são fundamentais, porque é através do que ela escreve nas cartas que a gente descreve as cidades. Uhum. Eu não apresento o Rio de Janeiro ou Campo Grande através do olhar das pessoas que já estão acostumadas. Eu apresento Campo Grande e Mato Grosso do Sul pelo olhar da Lúcia. Então, ela fala da rua, ela fala do relógio, da praça, ela fala do cinema, ela fala dos lugares. Então, a Campo Grande que aparece no filme é uma Campo Grande muito particular, muito pessoal, porque não é a cidade que é hoje. É uma cidade vista através do olhar da Lúcia, de 1952, 53. Então, um amigo meu que morou lá durante muito tempo, ele também falou isso. Ele disse, mas eu não conhecia essa cidade. Onde é que você filmou? Eu disse, Campo Grande. Só que não foi a Campo Grande que as pessoas estão acostumadas a transitar. Foram ruas, foram prédios, foram praças, foram clubes frequentados na década de 50. Então, as imagens do Rio de Janeiro e as imagens de Campo Grande são imagens de uma memória de uma mulher dos anos 50. Então, a cidade e as cartas são lidas por várias pessoas, cada pessoa que tocava na carta, né? Porque era impressionante, Marcelo, mas assim, quando eu entregava a carta para alguém, que a pessoa abria a carta, o semblante da pessoa mudava. Era como se abrisse uma caixa de sentimentos, uma caixa de emoção, uma caixa de... Então, as pessoas começavam a contar as suas histórias. Aí eu pedia para elas lerem trechos das cartas e elas diziam, já vivi algo parecido, já aconteceu comigo, a minha mãe, o meu pai, me deu saudade, vou ligar para o meu amor. Era impressionante, como se as cartas fossem um tipo de floral, sabe? Um floral que você toma e que ele dá uma harmonizada ali dentro, e aí as pessoas me transmitiam suas emoções e seus carinhos e seus afetos. Eu fiquei muito tocada mesmo com essas conexões. Então, tem muita gente lendo o trecho das cartas, a gente conhece as cidades e conhece sobre essa relação através dessas cartas. E a parte de trilha sonora, né? Quando a gente está falando de um filme que conta uma história de amor, isso tem também uma preocupação especial. Como é que é a trilha do documentário, Natara?
A trilha do documentário e a narração do documentário, a narração nasce da minha avó. Minha avó é uma mulher negra nordestina que ela morava numa casa, eu acho que uma casa, eu nem vou dizer que era quarto e sala, era muito pequenininha no interior de Pernambuco, Lagoa Funda, Limoeiro. E eu lembro, e nós íamos para lá nas férias, assim, passar uns dias com ela. E ela contava histórias de noite, um candeeiro, assim, aquele cheiro do candeeiro e aquela quantidade absurda de netos. E ela contava histórias para a gente dormir. E eu ficava lutando contra o sono para ficar ouvindo aquela voz dela, né? Então, a narração do filme nasce aí, que eu acho que é uma das partes musicais do filme, nasce desse encantamento da minha avó. A trilha sonora, ela é composta pelo Rico Viana, trilha sonora original. E as músicas são músicas que a minha mãe cantava muito. Músicas que a minha mãe gostava muito, e algumas que. E alguns climas da década de 50, como o bolero, o tango, sabe? Aquelas coisas, aqueles ritmos que se dançava naquela época, assim, mais popularmente naquela época, né? E mais popularmente pelo viés do casal, porque assim é um casal branco de classe média, então eles ouviam muito isso, não tem um samba, sabe? É um filme feito ali dentro daquele universo sonoro dos anos 50, com músicas, muitas músicas que minha mãe cantava. E com umas pérolas, porque a gente tem El Dia que Me Queiras, abre o filme e encerra o filme cantado pela Divina Valéria, que é uma artista impressionante, faz parte, né? Quem assistiu o documentário Divinas Divas sabe quem é a Divina Valéria. Eu tenho o Hino ao Amor, né? Que é uma música que ficou muito conhecida com o Piaf, com o Dalva de Oliveira, que fez uma versão, e que Laila Garran canta o Hino ao Amor. Eu tenho a Namorada que Sonhei, que o Rico canta. Eu tenho, sabe? Então é uma trilha sonora composta da memória, né, desse casal, de coisas que eu ouvia, dos ritmos que eu ouvia eles falando. É composta da minha memória afetiva e é composta por esse painel de sentimentos daquela época, sabe? Essa coisa um pouco romântica, né? Esse ideal romântico meio eurocentrado, meio branquificado, mas ainda assim um ideal romântico. E o título do documentário, Espero que esta te encontre, que estejas bem, era o jeito que a Lúcia sempre abria as cartas dela. Ela É o escrevia isso jeito o tempo todo. perdão, eu te interrompi, desculpa. É o jeito que quase todas as cartas eu recebi ainda algumas cartas da minha avó, assim, é o jeito que as pessoas ou começavam ou encerravam as cartas. Uhum. Era assim, tipo, Recife, 26 de maio de 1950. Espero que esta te encontre e que estejas bem. Esse é um começo de carta tradicional. A Lúcia, assim, algumas vezes ela começava com essa frase e uma coisa que ela encerrava sempre era sempre tua. Ela sempre encerrava a carta com sempre tua. Que Isso lindo. era abraços e beijinhos sempre tua, saudades sempre tua, né? Sempre tua. Ela encerra, isso era sempre. Isso tinha bastante. Sempre tua era algo. Essa frase, mas eu espero que essa te encontre, que estejas bem, sempre é comum em cartas. Era comum, bastante comum em cartas. Natara, a gente está vivendo um momento em que as cartas de amor viraram memes, emojis, né? Alguém que daqui a 60 anos queira fazer um filme como o seu vai ter dificuldade, porque essas mensagens de amor já não vêm mais em cartas, não vêm por escrito, né? Você acha que isso, de alguma forma, né, por a gente estar vivendo esse momento, faz com que as cartas tenham um peso especial, né? Que fala assim, puxa, esse é o ideal romântico. Como é que você compara, né, esses dois momentos, né? O que era 60 anos atrás, o amor, essa troca, e o que é hoje, né? No sentido de cartas de amor mesmo. Eu acho que as cartas, assim, o material carta, ele vai se reencontrando e se ressignificando.
porque a gente, esses dias, né, teve o lançamento de um livro de cartas, as cartas que foi um evento, assim, as cartas que o presidente Lula recebeu quando estava preso. E foram, né, e ele fala, eu não falo aqui da questão política, mas ele fala da importância daqueles objetos, dele receber aqueles objetos, aquelas cartas físicas durante esse período que ele esteve. E como aquilo foi acalentador. Então, assim, a gente está falando de 2022, né? A gente, você imaginar que alguém recebeu uma quantidade imensa de cartas do Brasil inteiro, né? Então, eu digo, elas estão ali, em menor peso, talvez, não são uma atitude cotidiana, mas elas estão ali. Eu acho que a gente vai reencontrar caminhos para essa escrita, né? Para esse objeto carta. Eu acho que esses tempos que a gente está atravessando, eles nos dão importância do carinho, do cuidado. Eu acho que a gente está ressignificando e reaprendendo o afeto, porque, assim, para mim, né, eu tenho tentado o tempo inteiro descolonizar o meu olhar a respeito de cinema, a respeito de relações e a respeito de afeto, porque, assim, me entendendo como uma mulher negra, pernambucana, nordestina, a gente foi acostumada a imaginar que o amor pertence a alguns corpos e a outros não. A partir do momento que eu descolonizo o meu afeto, eu entendo que o amor é algo diferente daqueles filmes que eu vi minha vida inteira, que é uma construção. Então, eu acho que talvez todos nós estejamos aprendendo que o amor, ele não é aquele amor heróico, aquele amor idílico, aquele amor colonizado. A gente está aprendendo, eu pelo menos estou aprendendo que o amor é uma construção diferente. E eu acho que é isso que a gente está aprendendo com as nossas relações, com os nossos afetos. O amor é uma dança, e eu vou dançar com você, e nós dois vamos encontrar esse ritmo dessa dança. E essa dança tem que ser legal para mim e para você. E ela não é um padrão que a gente vai se encaixar. Né? Então, acho que é isso, as cartas. Esses dias a gente fez isso aqui, ó, que é um postal para o filme. Né? E a gente fez alguns que são em branco para você. Vamos mostrar, peraí, vamos mostrar direitinho aqui, ó. Que bacana. Aqui, ó. Tá aí, né? Um postal. Esse aqui tem até um texto atrás. Que você pode ler para a gente? É só contando o resumo do filme. Ah, tá. Uma sinopsezinha do filme. Mas a gente fez uns em branco. E eu comecei a distribuir, né? Nos bares, para os amigos. E as pessoas estão enlouquecidas, mandando postal para todo mundo. Então, isso assim, eu não pensei que uma ideia simplesinha, um postal. E as pessoas, eu vou mandar para minha mãe, vou mandar para meu amigo, vou mandar para não sei quem. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que eu tenho. E como eu mudei muito de cidade, de casa, a gente ficou mandando cartas um para o outro. Contando assim, eu conto para ele como é a casa que eu estou morando, como eu adaptei, me adaptei e fiz novos caminhos, porque eu gosto de ter uma feira, eu gosto de ter um mercado perto. Aí que eu sempre escrevo para ele, aqui sou o lugar que eu sou mais feliz, tem uma feira. Todo domingo tem flores em casa, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai descobrindo, sabe? Descobrindo caminhos novos para o afeto, descobrindo caminhos novos para as nossas cartas. E eu realmente não sei se daqui a 60 anos a gente vai encontrar um HD com mensagens de amor. E isso vai dar origem ao filme, sabe? Muito legal. Queria agradecer demais a entrevista da diretora, roteirista e jornalista Natara Ney, que acabou de lançar o documentário Espero que esta te encontre, que estejas bem. Estou já muito ansioso para saber o final dessa história da Lúcia e do Oswaldo, né? Vamos ver o que aconteceu, se a Natara conseguiu devolver essas cartas, né? Contar mais da história deles. Aqui nós não vamos ficar dando spoiler. Natara, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pelo filme, muito sucesso. E sempre tiver algum projeto novo, avisa para a gente, tá bom? Tá bom. E agora, aqui no Olá Curiosos, nós vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso também. Vamos ver?